Horário de Brasília, 11 em ponto. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bem, para um planeta de audiência, começa o nosso Debate Melodia, o debate onde temos sempre o objetivo de levar até você um direcionamento, uma orientação, esmiuçando um pouco mais sobre a Bíblia, o livro sagrado. Esse é o nosso papel, de estarmos aqui atendendo você, nosso ouvinte querido. Quero agradecer aí a sua participação desde já, nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, ano 2020, e convidando você para participar aqui conosco, mandando a sua pergunta no melodia.com.br. Pode digitar também a sua pergunta no WhatsApp da Melodia, 999070097. Sempre lembrando você que está fora do Rio de Janeiro, para colocar o 21 na frente, tá bom? Deixe o seu nome, o bairro onde mora e externe aí a sua opinião, a sua pergunta aqui na programação da Melodia. Certamente é muito importante, nós contamos muito com a sua participação aqui na mais querida e abençoada do Brasil, viu? É o nosso Debate Melodia acontecendo aqui na mais querida do Brasil. Maravilha, gente. Pesquisa do dia. Pois é, hoje estamos aqui desde cedo perguntando a você, nosso ouvinte querido, sobre essa questão do Natal, né? E aí, tem gente que comemora, tem gente que não comemora, tem gente que prefere realmente dar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Estamos aqui perguntando, você acha importante mesmo comemorar o Natal? Essa é a nossa pesquisa de hoje, que vira o tema do nosso debate. No início do nosso programa, nós estamos aqui com 89% dizendo que sim, que acha importante mesmo comemorar o Natal. E 11% dizendo que não. Essa é a nossa parcial aqui na Melodia. Muito bem, temos a honra de receber sempre um timaço aqui para nos ajudar a esmiuçar, a realmente trazer assim uma orientação importante para você, nosso ouvinte querido. Recebemos aqui o nosso querido pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados. Aqui conosco também o pastor Isaías Júnior, da Advec na Taquara, Jacarepaguá. E também o nosso querido pastor Arão Vitorino, da Igreja Ministério Graça em Tribobó, São Gonçalo. Nós queremos convidar o nosso pastor Arão Vitorino para que nos eleve ao trono do Pai Eterno, iniciando o nosso debate com a oração aqui. Te louvamos, nós te agradecemos por esse dia lindo que tu tem nos dado. Senhor, te pedimos a tua presença que venha nos iluminar, nos capacitar para que o conhecimento de ti seja transmitido a todos os nossos ouvintes. Senhor, abençoa os debatedores. Senhor, abençoa a nossa liderança aqui da rádio, todos aqueles, Senhor, que estarão conectados conosco agora, e que tua palavra possa penetrar de forma sobrenatural na mente e no coração de cada ouvinte. É a minha oração, nossa petição, em nome de Jesus. Debate Melodia. Muito bem, gente. Estamos aqui iniciando o nosso debate e vamos falar sobre o Natal. E aí, nós lembramos de guirlandas, árvore de Natal, pisca-pisca, enfim, os enfeites que, para muitos, traz um clima de Natal. O comércio aguarda ansiosamente o mês de dezembro para aquecer as vendas. O comércio. Mas e Jesus? O dia 25 de dezembro é um dia muito especial em que celebramos o aniversário de Jesus. O aniversário daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Daquele que é o caminho, a verdade e que é o norte para a nossa salvação. Nós, como seguidores, temos Jesus como esse caminho reto que devemos prosseguir. Será que Jesus tem sido colocado em primeiro ou segundo plano no Natal? O verdadeiro sentido do Natal é observado
é valorizado? É celebrado por você? Você acha importante mesmo comemorar o Natal? Vamos para o nosso debate aqui na Melodia. Esse tema importante, polêmico, e a gente gostaria de abrir o debate logo com o nosso querido pastor Osiel Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus, né? Dando-nos a sua primeira opinião, a sua primeira participação. Meu querido pastor Osiel, seja bem-vindo. A paz, meu amado. Bom dia. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para começar, Feliz Natal. Amém. Para todos nós, né? O tema, e é uma pergunta muito importante, é claro que um rápido sim resolveria a questão no sentido do dizer a minha colocação. Você acha importante mesmo comemorar o Natal? Sim. Lucas capítulo 2, versículo 11, ele é bem enfático em dizer o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Independente, porque nós não sabemos a data precisa, correta, há estudos dizendo Isso. que o 25 é o menos provável, a data correta do nascimento de Jesus. Na verdade, isso pouco importa se realmente entendermos que vale a pena destacar esse momento tão singular que foi, sim, o nascimento de Jesus. Na cidade de Davi, nasceu hoje. O dia que Jesus nasceu foi algo muito, muito especial. A palavra Natal significa nascimento. Nós temos uma cidade no Brasil chamada Natal. Quando você vai na sua cidade de nascimento, colocamos a cidade Natal. Mas, na verdade, se nós usarmos a palavra Natal, ela tem que fazer necessariamente a referência para Jesus, porque isso ficou marcado. A gente sabe que, embora o consumismo, os símbolos pagãos, as fábulas, a glutonaria, a bebedeira, toma parte dessa questão no mundo, muita ilusão. Eu me lembro bem, me marcou muito quando alguns vizinhos meus, numa época de Natal, fizeram uma festança, colocaram aquela carapuça ali de Papai Noel e bêbados viraram para mim: Pastor Ziel, Feliz Natal! Então, o mundo realmente está equivocado na celebração, mas eu sempre digo que não é porque as pessoas fazem as coisas de uma forma errada que nós temos que praticar da forma correta. Então, está sim na hora da igreja cada vez mais se posicionar e marcar esse dia que foi separado por alguém, não importa quem foi, seja que se a data era pagã, do Deus Sol, que fez e acontece, se transferiu para os cristãos, fizeram isso. Então a gente pega essa data, só enfatiza aquilo que na verdade deve ser celebrado todos os dias no nosso coração. Então, você falou muito bem, Edinho, que toda data marcante, comemorativa, vai servir para o mundo capitalista captar ali os seus dinheiros. É dia das mães, dia dos pais. Isso é uma realidade. Mas, volto a dizer, não pode nos impedir de comemorar. Outra coisa que eu sempre falo, eu olho sempre para a Bíblia e vejo aquilo que é bíblico, não bíblico e extra-bíblico. O que é bíblico, eu simplesmente aceito, não questiono. O que é antibíblico, eu simplesmente rejeito. O que não é bíblico, eu analiso. Por exemplo, não há uma ordem explícita na Bíblia de se comemorar o nascimento de Jesus. Há uma ordem explícita de nós comemorarmos a morte. Agora, também não há impedimento. E há também incentivo, porque houve celebrações durante esse período. Então eu posso muito bem, já que não há uma ordem explícita assim, comemoremos o dia do nascimento, como é dada a ordem, nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Poxa, mas sem o nascimento não haveria morte, nem tampouco ressurreição. Então tudo faz parte, então nós temos que celebrar. E para finalizar essa primeira parte, o meu grande amigo, pastor Jorge Linhares, que é um grande defensor aí de comemorar o Natal, ele diz o seguinte: quem odeia o Natal é o próprio Satanás, porque a data lembra que o Messias, o Salvador, chegou nessa terra. Quem não gosta do Natal é o judeu, que ainda está esperando o Messias. O Natal é uma declaração do que Jesus está vivo. Então a gente entende isso. Então é muito importante. Eu sinto que eu até vou fazer aqui uma meia-culpa.
eu estou muito errado no tocante a não dar muita ênfase nesse período na igreja eu já participei de muitas peças, eu já participei de muitos jograis nesse sentido de comemoração. Já foi muito intenso na igreja esse momento e está sendo um pouco deixado de lado. É hora de nós voltarmos. Ou seja, vou enfatizar. Temos que festejar, temos que comemorar todos os dias, não só o nascimento, a morte, a presença de Jesus na nossa vida, mas também pegar essa data tão importante que o mundo para fazer um monte de coisa, a gente para enfatizar quem realmente é importante, que é Jesus. Amém, maravilha. Primeira participação do nosso pastor Osiel Nascimento, recebendo também o nosso querido pastor Isaías Júnior, da Advec na Taquara, Jacarepaguá. Uma grande honra, pastor, seja bem-vindo. A paz, meu amado. A paz de Cristo a todos, a paz, pastor Edinho, pastor Osiel, pastor Arão, Vitorino. Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui nessa oportunidade. Cada debate, um tema importante, relevante, atual, para nos fazer pensar, refletir e nos posicionar da maneira correta. Cada debate é um momento de ensino, cada debate é uma aula. Então que Deus abençoe o debate Melodia, que nós tenhamos vários debates todos os dias e que muitas pessoas sejam abençoadas pelo ensino que é ministrado neste lugar. O tema completamente contextualizado, né? Estamos vivendo aí um Natal, apesar de um Natal um pouco diferente, um Natal cheio de restrições, um Natal triste para algumas pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão enfrentando enfermidades, problemas econômicos e financeiros, mas nós precisamos comemorar o Natal. Sem nenhuma dúvida, o Natal precisa ser comemorado. O Natal é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. É a certeza da nossa vitória. Ele está conosco o tempo todo. Ele disse isso, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Natal é dizer que nós cremos em Jesus como Salvador. O Natal, na Bíblia, ele é comemorado de uma forma muito especial. Pastor Zé leu Lucas, eu quero ler Mateus, capítulo 2, e diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No versículo de número 11, diz que entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. A gente vê aqui que Jesus já era menino, mas ainda estava sendo comemorado o seu nascimento, porque esses magos vieram do Oriente, guiados pela estrela, para adorar o Senhor Jesus pelo seu nascimento. Pastor Ziel referenciou muito bem a questão da data. Há uma contraditória, as pessoas se posicionam. Não importa se foi o dia 25 exato que Jesus nasceu, e provavelmente, pelo que os teólogos, os pesquisadores dizem, não foi. Mas não importa isso, importa é que nessa data nós adoramos o nosso Salvador. Eu conversando com a minha filha, ela até falou assim: pai, quando Jesus nasceu, o tempo não começou a contar novamente? Não é antes de Cristo e depois de Cristo? Então o Natal não devia ser no 1º de janeiro, já que começou a contar de novo o tempo? Eu falei: filha, as crianças, é isso. Poderia ser, mas se instituiu essa data, é uma data histórica. O que é importante é que Jesus seja o centro do Natal. As pessoas esquecem do aniversariante e aí se preocupam demais com os adereços. É proibido enfeitar a casa? Claro que não. Quem gosta pode botar um monte de luzinha, sabe? As crianças se animam. Ah, pastor, é pecado montar a árvore de Natal? Meu irmão, não é pecado, não creio que seja pecado. Não argumento nesse sentido. Pode montar sua árvore, pode botar os presentes embaixo da árvore de Natal? Pode colocar os presentes embaixo da árvore de Natal. O que não pode? O que não pode é esquecer do aniversariante.
infelizmente, em algumas casas, se faz um Natal sem Jesus. Se faz um Natal sem a presença do aniversariante. Natal é Cristo. Natal é Jesus. Natal é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio a esse mundo, que ele nasceu como homem, que ele tinha uma missão, tudo aquilo que a gente aprende na palavra. Um grande problema é que as pessoas não conhecem mais a Bíblia, né? As pessoas não leem mais a Bíblia e o Natal começa a ser só comercial. Vai distorcendo. Vai distorcendo e vão acreditando somente no que elas estão vendo, porque não tem um fundamento. É importante no Natal, você que vai comemorar o Natal na sua casa, vai fazer aquela mesa linda, né? Bolinho de bacalhau, vai colocar um chester. Tá dando água na boca aqui. Aquelas frutas lindas na mesa, a mesa toda arrumada, isso é maravilhoso. Né? Na hora que você for ceiar, para tudo. E agora vamos nos lembrar do aniversariante. Faça uma oração. Pegue a sua Bíblia, leia o capítulo que fala acerca do nascimento de Jesus. Né? Conte a história. Os que são pais, reúnam seus filhos. Contem a história do Natal. Leiam a palavra ou contem. Sabe, se você está numa casa com talvez mais crianças, apesar do distanciamento, né, do isolamento social, não sei como vai ser, faça um teatrinho sobre o Natal para que as crianças possam vivenciar. Criança é muito concreta, né? O abstrato ainda está em desenvolvimento, então é importante que elas vivenciem. É por isso que nas igrejas a gente faz peça, faz cantata, musical, né, para as crianças aprenderem o que é o Natal de verdade. Então, para encerrar minha fala, eu quero dizer para os nossos ouvintes que é importante, sim, comemorar o Natal. Mas comemore o Natal de forma correta. Comemore o Natal valorizando o aniversariante na sua casa, na sua família e dentro do seu coração. Muito bem, obrigado aí a primeira participação do nosso pastor Isaías Júnior. Recebemos também com muita alegria, sempre com gratidão a Deus, né, por estar aqui com muita honra, o nosso pastor Arão Vitorino, Igreja Ministério Graça, Tribobó, São Gongon, como dizem os nossos queridos amados ouvintes aí, São Gongon. Pastor Arão Vitorino, bem-vindo à paz, meu amado. Eu lembrei de alguém que falava assim, glórias a Deus. Né? Glória a Deus por nós estarmos aqui. Amém. Bom dia a todos, os debatedores, pastor Isaías, teve essa vitória aí, prazer em revê-lo. Meu amigo pastor Uziel, e mandar um abraço também pro meu sogro, que 88 anos tá lá ouvindo, ouvinte Deus, assíduo, Diácono maravilha. João, um abraço aí, meu sogro. Um abraço ao Diácono Muito João. obrigado pela filha. E o que acontece? Feliz Natal para todo mundo, né? Obrigado, pastor. O que acontece, Edinho? Como é que começou o Natal e o porquê dessa discussão que a gente está vivendo hoje? O imperador Aureliano, ele cultuava o Deus Sol, chamado Deus Sol Invictus. Eu vi que o Oziel, ele evitou entrar nessa parte aí, ele foi passando. Deixou a bola para você. Eu vi que ele... Então, ele cultuava e ele introduziu essa festa ao Deus Sol, que era celebrada a 25 de dezembro. E a tradição cristã encontrou elementos para poder substituir essa festa pagã, lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, né, e nascerá o sol da justiça. Então, poxa, se os pagãos estão celebrando o Deus invicto, o Deus Sol, Jesus é o nosso sol, é o sol da justiça. E a tradição cristã fez essa substituição. Os grandes nomes, as grandes catedrais, os grandes bispos, os centros religiosos da época abraçaram essa ideia e foram comemorando, ano após ano. Lá pelo meado do século V, só para situar aí 400 e alguma coisa, essa festa, o nascimento de Cristo, já era comemorado a 25 de dezembro universalmente, como o dia do nascimento de Cristo. Já foi falado, só estou repetindo, que não importa se foi 25 ou não, estou mostrando como é que se chegou a essa data. Bom, existe uma coisa que nós não podemos desprezar: a história de alguém, a história de uma instituição. Existe uma coisa chamada a história da igreja. O Natal, ele já vem sendo comemorado a 25 de dezembro como o nascimento de Cristo há pelo menos 1.700 anos.
Bom, pastor Arão, então por que mudou? O que está havendo? Aí eu chamo a atenção para o seguinte fato. Essa discussão, se comemora, se não comemora, e aí os pastores podem me corrigir aqui, não há nenhum problema, ela é recente. Ela não é antiga, ela é recente. Por que ela é recente? Porque chegou com força agora que eu digo 20 e poucos anos atrás, uma corrente teológica trazido por uma vertente evangélica no nosso meio, aonde eles estão se rejudaizando. Olha que o Osiel falou lá, quem não gosta do Natal é quem? É o judeu. E esse povo, que eu não vou citar nome porque não tem nenhum deles aqui para se defender, então não vou cometer essa falta de ética. Eles estão se rejudaizando, voltando ao Antigo Testamento, assumindo, trazendo para dentro de suas igrejas no fazer evangélico, nos seus cultos, símbolos, elementos como, por exemplo, aí agora eu vou chegar mais perto, chofar, a indumentária sacerdotal. Tu olha para o cara no púlpito, tu não sabe se é um pastor ou se é um sacerdote lá do Antigo Testamento. E eles estão trazendo uma série de coisas. E nesse processo, eles estão rejeitando o Natal. Não só o Natal, mas um monte de outras coisas. E, inclusive, com essa narrativa de que era uma festa pagã. Isso é uma ignorância, sabe por quê, pastor Isaías? Muitas das coisas que nós fazemos na igreja, inclusive estão na Bíblia, como, por exemplo, o batismo, Santa Ceia, paz, meus senhores, alguns salmos da Bíblia, tudo isso era tradição de povos antigos pagãos, que foram incorporados à cristandade, com o tom cristão. As saudações paulinas eram saudações dos gregos antigos, saudações pagãs. Paulo dá um tom cristão, ao invés de fazer em nome de Delfos, ele faz em nome do Senhor Jesus. Então é isso que precisa se entender. Aí está essa discussão agora aí. Devemos sim comemorar o Natal, é o nascimento do Senhor Jesus, se foi dia 25, 26, não interessa, conforme já foi falado aqui. Agora, não esquecer do mais importante, não fazer como o mundo, né? Como os ímpios fazem, é só bebedeira, peru, rabanada, e o dono da festa mesmo fica de fora. A questão das fábulas de Papai Noel, isso aí é uma coisa que não se deve ensinar para as crianças. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, tem um texto pacificador. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, Edinho, fazei para a glória de Deus. Então, você está comemorando o Natal, é para a glória de Deus, agora você não pode fazer diferente disso. Amém? Muito bem, amém, maravilha. Olha aqui, temos a participação aqui da ouvinte. Bom dia, debatedores, sou a Sandra, paz a todos. Devemos celebrar o nascimento de Jesus sim, mas em oração, louvor e adoração, não em aglomeração, embriaguez e bagunça. Comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus, o Natal, é cultuar a Deus com gratidão e estar na presença dele glorificando. Não precisa de Papai Noel, precisamos de Papai do Céu, do Filho, Espírito Santo de Deus. Este dia será um memorial que vocês e todos seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Olha aí, pastor Osiel. Interessante, né? Eu estou preocupado aqui, eu fiquei lembrando que eu tive um drive-thru lá da igreja com as crianças. Então, nada melhor do que... Jesus sempre gostou de doar, então ganhar presente também é sempre bom, né? Nesse dia, embora, como já falamos aqui, o aniversariante é ele, quem deveria ganhar presente é o próprio Senhor, mas tudo bem. Mas o que marcou, porque no meio de várias crianças, muitos carros, a gente parou ali com o pessoal da Kids da igreja, e de repente um garotinho lá convidado, Pastor, fala meu filho, Papai Noel tá aí? Eu falei, ai meu Deus do céu, pegou, né? Sempre tem umzinho, né? Criança é muito. Criança é muito simples, tal, mas tem que ensinar, mais que a gente ensina, às vezes quando alguns papais acabam. Não, Papai Noel é Jesus. Aí começa a querer explicar um negócio, Papai Noel é Jesus, e começa a complicar tudo. Tem que deixar bem claro aí, porque há uma responsabilidade. Se hoje, no mundo, ou até mesmo no meio de algumas igrejas, o Papai Noel tomou esse destaque, alguém deixou. Então, nós, enquanto igreja, isso tem certas coisas que tem que combater mesmo. Como já foi falado aqui pelo pastor Isaías,
nós estamos esquecendo o aniversariante e se preocupando com os adereços. Então tem que estar. Eu sempre falo, amados, que há uma grande diferença entre a palavra prioridade e a palavra priorizar. Quando eu falo de prioridade, dá um sentido de teórico. Eu sei o que deve ir primeiro. Jesus, no Natal, ele é a prioridade. Teórico. Agora, quando eu coloco o verbo no imperativo, priorizar, já implica em ação. Realmente eu estou colocando Jesus em primeiro lugar. Então está na hora da gente começar a tirar aquilo que é simplesmente abominável ao Senhor. Papai Noel, infelizmente, entronizado nesse mundo, é algo abominável, tem que ser tirado. Tem até nome aí de santo, que eu não vou aqui propagar o nome dele, que eu evito fazer isso, mas ele não tem nada a ver. Então tem que deixar isso muito, muito bem claro. E nós temos que entronizar o verdadeiro sentido. O que eu percebo é que tem gente deixando de lado o Natal, a comemoração, justamente por causa desse lado negativo. Como já foi falado aqui, quem é que não gosta de uma mesa, de um banquete? Quem é que não vai perder a oportunidade de fazer isso? Mas vamos sim, é um incentivo da Rádio Melodia, desse debate, dos pastores que estão. Vamos aproveitar esse momento, de repente você vai se reunir com um parente, infelizmente com essa falta essa possibilidade de aglomeração, mas você, do seu jeito, guardando o distanciamento, com os parentes que são mais distantes aí, não sei como é fazer isso, mas pare para orar, para falar. Esse ano, infelizmente, eu não vou fazer o culto da virada, uma decisão que eu tomei para que não tenha aglomeração na igreja, mas eu vou fazer o culto. Não vou fazer na meia-noite, porque não vai ter abraço, não adianta nada. Então eu vou fazer um culto especial e depois eu vou me dar um jeito de, na internet, estar orando pelo pessoal, vou incentivar todo mundo meia-noite a orar. Então vamos aproveitar a oportunidade do Natal para realmente enfatizar para esses nossos amigos, nossos irmãos, a importância dele. Porque tem um lado mais espiritual, né? Tem um lado espiritual. Então, vamos dar presente? Se quiser me dar presente, eu dou até o meu endereço. Você mandar lá, caixa postal, tudo tem direito. Tem problema nenhum. Mas não vamos esquecer que Jesus, que deve ser presenteado. E qual o presente que eu posso dar para Jesus hoje? O versículo já foi falado aqui. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então a sua reunião de Natal com a família, que seja para a glória de Deus. Aquele chester, aquele peru, que seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus, e assim você vai estar comemorando o Natal como deve ser comemorado. Muito bem, colocando Deus em primeiro lugar. Esse é o nosso papel. Gente, são 11 horas e 58 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a sequência do nosso debate. Não sai daí não, fique aí que a Melodia é tudo de bom no seu rádio, inclusive na hora do debate também. Estamos apresentando Debate Melodia. O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos com o nosso Debate Melodia na sua segunda parte. Vamos agora, pastor Isaías Júnior. Temos essa situação, né, de comemoração do Natal e será que de repente é preciso fortalecer mais a pregação nas igrejas, né, o verdadeiro sentido do Natal, colocando o material depois do espiritual? Especialmente para aqueles que aceitaram a Cristo há 1 ano, há 2 anos, que viveram essa cultura, né, do Papai Noel e tudo, e que de repente não se libertaram, mesmo hoje estando nos caminhos de Jesus, mas ainda tem um pouco daquela cultura lá de trás, né, e de repente permite que o seu filho, né, coloque o sapatinho na janela, nessa coisa da tradição. As igrejas precisam fortalecer um pouco mais esse verdadeiro sentido, pastor Isaías? Pastor Edinho, sem dúvida que sim.
né? A gente vive um contexto em que o mundo, o inferno, o diabo, todos cooperam juntamente para o mal daqueles que amam a Deus. Lutam com toda a força para tentar apagar da nossa mente, do nosso coração, a verdade que é Jesus Cristo. E nós precisamos combater isso. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar, precisamos ensinar. As pregações precisam falar do verdadeiro sentido do Natal. O povo precisa ser alertado e ensinado de uma forma bem enfática, porque o contexto social que a gente vive, o Natal é meramente material. Você não encontra, olha as propagandas falando de Natal, o tempo inteiro é só festa, é compra, é presente. Ninguém fala de Jesus. Me diz uma... Difícil algum comercial falar, né, do nascimento de Jesus, né? Me diz uma propaganda que fala sobre Jesus no Natal. Nenhuma. Né? Pode olhar, todas só vão falar de mercado, de compra, de festa, de presente. Ninguém fala de Jesus. Assim, a realidade é que o mundo não vai falar de Jesus mesmo. Nós sabemos disso. E nós que somos igreja, aqueles que levantam a bandeira do Evangelho, aqueles que proclamam as boas novas de salvação, nós temos que falar de Jesus. Mas eu quero fazer uma ressalva aí nesse contexto da igreja, porque as pessoas acham que só o pastor tem que falar de Jesus. Né? Quando se fala igreja, pensa-se no púlpito. Ah, tem que ensinar no púlpito, tem que ensinar na escola bíblica, tem que ensinar sim. Mas eu quero chamar a responsabilidade de todos os cristãos. Não é só pastor que tem que falar de Jesus. Não é só no púlpito que tem que se ensinar acerca disso. Tem que se ensinar? Sim, tem que ensinar. A igreja que não cumpre esse papel está falhando na sua missão. Porque a missão da igreja é ensinar. Jesus ensinou o tempo inteiro. Se você pegar os evangelhos e ler, você vai ver que Jesus ensinava o tempo todo. E quando os apóstolos no livro de Atos começaram a ensinar, foi aí que eles foram perseguidos. Enquanto estava fazendo milagre, estava tudo bem, mas quando começou a ensinar a verdade, aí eles começaram a ser perseguidos. Então tem que ensinar. Mas o papel de ensinar não é só do pastor. Não é só no púlpito. Isso é dentro de cada casa. Cada chefe de família é um sacerdote no seu lar. Cada chefe de família é o primeiro pastor da sua esposa, é o pastor dos seus filhos. Se ele não ensinar a palavra dentro da sua casa, ele também está falhando na sua missão. Então, eu queria destacar isso. Precisamos valorizar a palavra do Senhor. Precisamos conhecer a Bíblia. Né? Lá eu vou usar meu exemplo. Lá em casa eu pego no pé do meu povinho. Nós temos 3 filhos e todos eles têm que ler a Bíblia. Eu saí de casa, vim para cá e falei, olha, chamei minha filha do meio, eu quero assim o estudo desse livro. Quando eu chegar, eu quero saber se você já fez. Tem que escrever até, não é só ler não. Importante, tem que ler e escrever, porque eu sou professor e eu sei que você aprende mesmo é quando você escreve. Então essa realidade do ensino que você destacou, Edinho, é muito importante. Né? Natal é festa? É. Natal a gente vai se confraternizar? É comunhão? Sim. Natal é uma mesa linda, farta, preparada? É. Natal é presente, é troca de presente entre nós? Sim. Mas Natal, antes de tudo isso, é valorizar o aniversariante. Volto na minha primeira fala. Né? Os magos viajaram de uma distância enorme, seguindo aquela estrela. Atravessaram por Herodes. Herodes queria até usar os magos para achar Jesus e matar. Né? Ele é alertado para não voltar pelo caminho de Herodes, eles voltam por outro caminho. E quando eles chegam lá, o que eles fazem? Eles dão presentes. Mas eles dão presentes para quem? Eles dão presente para Jesus. Então que dentro de cada casa possa haver troca de presentes, possa haver uma comunhão, possa haver, né, uma refeição muito gostosa, mas que o aniversariante seja presenteado. Presenteado com o quê? Com a nossa vida, com o nosso louvor, com a nossa adoração.
e com a nossa gratidão. Muito bem, eu vou passar aqui já para o pastor Arão Vitorino. Pastor Zé, eu queria colocar alguma coisa? Eu percebi que o senhor deu uma... Não, você estava concordando ali realmente Sim. com a posição. Tá benção. Maravilha. Bom, olha aqui, temos a participação do César Casale, de Senador Camará, a paz, Edinho, a todos os debatedores. Acho muito importante comemorar o Natal. Sempre gostei de estar com os meus familiares, lembrando de Jesus Cristo, com paz e amor e alegria. Sei que esse ano está muito difícil, mas com Jesus Cristo temos alegria. Amém. Temos ouvintes também participando aqui. Olha, Edinho, devemos sim comemorar o Natal com muito amor e carinho. Comemorar o Natal não é comer demais e muito menos encher a cara de vinho, dizendo que o vinho é santo. Natal é nascimento de Jesus Cristo, humilde, e jamais exigiu que trocássemos presentes, mas sim que houvesse momento de oração, comemorando o nascimento de Jesus. Viu, pastor Arão? Pastor Arão. Com certeza. Uma coisa que eu estava pensando aqui, a mesma história que eu contei aqui sobre o motivo pelo qual e como a gente começou a comemorar o Natal, vai se falar a respeito do Carnaval. Como é que começou o Carnaval? Mas aonde eu quero chegar, ninguém questiona. Ninguém questiona, ele comemora o Carnaval. Vai lá e comemora o Carnaval. Agora o Natal, ele quer saber o dia, quer ver o registro do nascimento de Jesus para saber se foi dia 25. Mas é o que a Bíblia diz, né? Os homens amaram mais as trevas. O Natal é 1 ou 2 dias, o Carnaval 6 meses, ok? E quem é que não quer que o Natal seja comemorado? É o próprio diabo. Porque ele tentou exterminar Jesus e não conseguiu. Então ele quer apagar o nome de Jesus. Quanto menos comemoração, quanto menos se falar no nome de Jesus, melhor para o inferno. E toda vez que nós comemoramos o Natal, pelo menos a mídia, até a mídia, sem querer, mas ela faz esse trabalho de falar no menino Jesus. Eu moro em frente a um colégio, teve uma festinha esse final de semana e estava tocando músicas natalinas e falando de Jesus. Normalmente naquele local ali, nas proximidades, é funk, proibidões, uma coisa terrível. Então, não comemorar o Natal, com todo respeito aqui, peço vênia àqueles que pensam em contrário, é colaborar com o inferno para querer apagar o nome de Jesus. Segunda coisa, agora, adiantando mais um pouquinho, o que eu penso, deixo minha opinião aqui, que nós, os servos de Deus, a Igreja do Senhor, não deve, ou não devemos entrar nesse frenesi das festas. Olha, você encontra as pessoas na rua e elas estão numa loucura. Você diz, papai do Senhor, ele passou, já está correndo, que é para poder ir lá buscar o presente e passa mal, porque fica de mal com o parente, porque não ganhou presente, não deu presente. Gente, a Bíblia diz assim, buscai as coisas que são de cima. Eu separei um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 7,31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então nós não podemos ficar presos a Dia das Mães, Dia do Pai, e sofrer por causa disso. Terceira coisa, Jim, a gente vê nesse período uma demonstração de amor, foi falado mais ou menos aqui, pueril. Todo mundo parece estar em transe, todo mundo ama, né? Você paga a passagem do trocador, te dá um troquinho a mais ali, um centavo, tá amando. Tá todo mundo amando. Acabou o Natal, o cara te mata. Acabou o Natal, ele senta o pau. Acabou o Natal, a cobrança... O pessoal usa muito o Natal, né, para pedir perdão, né? É um momento de repente, reconciliar. Sim. Né? Um momento de mágoa que existe com um com o outro. Às vezes aproveita o Natal para isso. Aí, acabou o Natal, já... Acabou o Natal, a cobrança continua. Aquele 011 ligando lá. Você está entendendo? Então, isso para nós, igreja, não deve ser assim. O nosso amor deve ser diariamente, continuadamente, todos os dias, amar o próximo como a ti mesmo. Não só no Dia das Mães. Mamãe, hoje eu vim te ver trazer um presente. E depois do Dia das Mães? E antes? E depois? Aí é malcriação, rebeldia, desobediência. Então eu chamo a atenção aqui. Por último, Edinho, algumas mesas serão mesas abastadas, abençoadas, né? Mesas repletas, glória a Deus. Mas a gente tem que se lembrar sempre dos pobres, né? E a gente está vivendo um período muito difícil, 1 quilo de contrafilé está R$ 46,00 e muita gente não vai poder ter um Natal como gostaria de ter. O que eu quero deixar para essas pessoas? E eu uso isso para a minha vida.
O mais importante é você estar vivo. Dá glória a Deus, principalmente no período que nós estamos passando, hein? Se você está preocupado, não vou ter meu bacalhauzinho, as minhas nozes, meu irmão, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Muita gente queria sair do hospital e está comendo o que você está comendo aí. Então, quero deixar aqui, sim, só de muita humildade, essa palavra aí. Agradeça a Deus por estar vivo. Isso não tem preço, não tem preço. Muito bem colocado aqui pelo nosso pastor Arão Vitorino. Realmente muita gente preocupada com situações e outras nos hospitais aí realmente vivenciando essa dor, esse problema que está acontecendo em todo o mundo. Olha aqui, pastor Uziel Nascimento, nós temos aqui ouvinte dizendo o seguinte, uma pergunta aqui. Eu quero fazer uma pergunta, bom dia a todos os debatedores, a você, Edinho. No Natal, é correto as igrejas serem enfeitadas com pisca-pisca, árvore de Natal? Sabemos que Natal não é isso, e os pastores têm trazido para dentro das igrejas. Enfeitam com pisca-pisca e ainda colocam Jesus nasceu. A minha resposta direta seria o seguinte: o que é mais importante? O que essa igreja realmente está dando ênfase? A minha esposa, ela é adepta de pisca-pisca. Ela gosta de um pisca-pisca, ela gosta de botar um pisca-pisca. O máximo, o que eu posso impedir na igreja, eu não coloco. Árvore de Natal, eu posso impedir porque eu não acho muito legal por roubar a cena. Mas cada igreja tem que entender o que é prioritário. O Natal é falar sobre Jesus, é enfatizar sobre Jesus. Se você puder fazer uma peça, um teatro, nascimento de Jesus e tal, é a melhor coisa que tem. O que eu quero voltar àquela minha primeira fala, Edinho, eu disse que não há uma ordem explícita para comemorarmos o nascimento, como tem uma ordem explícita para comemorarmos a morte de Cristo. Agora, incentivo é que não falta na Bíblia. Nós já falamos aqui, mas deixa eu ler alguma parte da Bíblia, Mateus 2, que já foi falar sobre os magos. Olha só, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, Jerusalém, que era bem distante, como já disse o pastor Isaías, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aí daqui a pouco a estrela parece que ouve, né? Ou então o próprio Deus dá um toque na natureza e a estrela, ó, ele tá por aqui, ó. Como que falando simplesmente com a sua postura de caminhar. Já é uma coisa muito espiritual. E diz a Bíblia que a estrela vai para onde? Exatamente onde o menino está, porque eles vão seguindo uma estrela, ou seja, é um momento muito especial. Diz assim o versículo 10 de Mateus 2: e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O pastor Arão Vitorino, que é muito contundente, um professor na sua hora de falar, ele usou o termo práticas pagãs e sendo absorvido. Isso é a coisa mais natural que existe. Por exemplo, ouro era ofertado aos reis. Aí dão para Jesus dizendo, ele é rei. E não é só um rei, não. Ele é rei dos reis. O incenso geralmente é coisa de sacerdotes, que representava a espiritualidade. Jesus também é sacerdote. Ele assume o sacerdote. Mirra era uma questão de imortalidade, aquela coisa toda. Para os homens, pouco simbolizar, mas para Jesus, ele é o imortal. Aí daqui a pouco vem os anjos. Lucas capítulo 2, versículo 8 em diante. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Só um parênteses aqui rapidamente. Aqui realmente já vai destruir o dia 25, porque 25 em Israel era muito frio. Então não existia possibilidade de pastores na vigília da noite estar guardando ovelhas no frio. Você já não faz isso no verão. Então a data, vê como é que é imprecisa realmente. Pouco importa, é só apenas um parênteses. Versículo 10. E o anjo lhes disse, olha só, como é que deve ser comemorado, ó.
Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A Bíblia incentiva a comemoração do nascimento. Então vamos esquecer um pouquinho as guirlandas, vamos esquecer os enfeites. Como secundário, tudo bem. Como subproduto, tudo bem. Mas que esteja enfatizado em nossos corações, na nossa fala, na nossa prática, a importância. Não é só dizer ele nasceu, não. É dizer amplamente por que é que ele tinha que nascer. A importância do nascimento e o que aconteceria no mundo. A filha do nosso pastor Isaías falou, não foi antes dele e depois dele? Sim, ele marcou a história. Mas por que é que ele marcou a história? Ele não veio aqui só para deixar a marca dele na terra, né? Simplesmente antes e depois dele. Entender isso. Tem que entender isso. Como Isaías profetizou, um menino nos nasceu. Olha só, então vamos entender isso. O nascimento de Jesus, de por que foi virginal, porque ele foi obra do Espírito Santo, ele nasceu sem pecado, continuou sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar garantia de salvação, nos livrando desse pecado. Então entender isso é algo singular, importante. É um dia também assim que é um nascimento para todos nós. Isso. Um novo nascimento. O novo nascimento, assim como nós falamos sempre que a regeneração é um novo nascimento, e a gente fala brincando assim, Jesus Cristo nasce todos os dias no nosso coração. Mas é sim uma prática de nós nos lembrarmos que realmente esse nascimento tem que ser diariamente nos nossos corações. Muito. Oi, pastor. Queria falar algo dentro desse contexto que o pastor Ziel está falando, né? Até tinha separado esse texto aqui para ler de Isaías 9, capítulo 6, que fala do nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado. Aí é que eu quero marcar. Forte. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa é a essência de Jesus. Esses nomes que lhe são atribuídos pelo profeta Isaías, nós precisamos falar deles, precisamos ensiná-los, precisamos anunciar às pessoas quem é Jesus. Jesus é o maravilhoso conselheiro, é aquele que tem um conselho certo para a nossa vida, é aquele que tem a direção certa. As pessoas estão desnorteadas, perdidas. Nós temos um conselheiro maravilhoso para nos orientar. Jesus, a Bíblia diz que ele é Deus poderoso. Quantas lutas você está enfrentando? Quantas batalhas estão diante de você nesse tempo difícil que nós vivemos? Eu quero te declarar nesse debate: Jesus é o Deus poderoso. Ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para te dar vitória nas suas lutas. Isso é falar de Jesus. O texto diz que ele é o Pai da eternidade. Sabe o que significa isso? Que Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. E viveremos eternamente em Cristo na glória com Deus. Amém. Então isso é a essência do Natal. Esses são os nomes de Jesus. O último diz que ele é o Príncipe da paz. Ele veio trazer paz para o nosso coração. Ele veio trazer paz para a nossa família. Ele veio trazer paz para os nossos relacionamentos. Falar de Natal é falar de Jesus. E falar de Jesus é falar da sua essência. Né? O pastor Zé estava falando sobre a importância de entendermos o contexto do Natal. Por que Jesus nasceu? Né? Por que ele nasceu de uma virgem? Qual é o contexto? As pessoas têm que saber isso. E têm que saber também quem é Jesus. E por que ele nasceu. Para que ele nasceu? Ele nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Muito bem. E aí, pastor Arão Vitorino, esse Jesus tão verdadeiro, tão poderoso, né? Esse Jesus tão puro de amor, de misericórdia, né?
que muitas pessoas hoje o seguem, né? Porque realmente entraram para a igreja, aceitaram a Cristo. Por que é tão difícil se libertar desses costumes antigos, mesmo sabendo que é um Jesus, que é um caminho assim que vai nos trazer realmente salvação, vai trazer assim uma vida, né, de prosperidade? Por que é tão difícil desapegar desse passado? Edinho, fica difícil de secar isso aí em poucos minutos. Mas o que acontece? Eu costumo falar que o evangelho não se aceita pela metade. E aceitar o evangelho, aceitar Jesus, o próprio apóstolo Paulo vai comparar a morte e ao novo nascimento. Então, quem aceita Jesus, quem se torna um crente em Cristo Jesus, ele morre para o mundo e nasce para Cristo. E muitas vezes esse processo é mal feito. As pessoas aceitam o Senhor Jesus, entram para a igreja, mas continuam ainda preso a tradições, a ensinamentos. Eu estava evangelizando uma senhora e ela disse: não, eu ainda tenho a minha avó, a minha bisavó pagava a promessa, deixou para minha avó, deixou para minha mãe, eu tenho que pagar essa promessa. Então as pessoas estão presas ainda lá atrás. E dentro da igreja tem muita coisa ainda que precisa ser tirada. Tem idolatria. Por exemplo, tem gente que só ora de joelho. O outro só lê a Bíblia em pé. E eu poderia citar aqui uns 10 costumes. Deixar a Bíblia aberta. Para que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 pegando poeira? Aquilo ali não resolve nada. Salmo 23. Copo d'água. Uma série de coisas que se usam aí, que são tradições, mitologias e místicas lá de trás. Mas aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Eu recebi aqui, Edinho, agora no meu WhatsApp, alguém que está ouvindo, disse o seguinte: pastor, nos shoppings também, na hora de tirar foto, só vemos o Papai Noel. Não vemos nenhum lugar com o presépio para a família tirar foto. Você vai no shopping, só tem lá. Por quê? Respondendo esse ouvinte e todos os outros aí que possam estar com essa dúvida. Quando você fala de Jesus, o shopping é uma instituição capitalista. Jesus lembra o quê? Céu, Deus, Bíblia, Evangelho, santidade, amor, perdão. Isso não vende. Isso não vende presente. Agora, Papai Noel vende presente. Papai Noel, quando você fala de Papai Noel, você já linka logo a presente. Então, o shopping, uma instituição capitalista, ela não vai botar Jesus. E é aquilo que eu falei, é um plano do inferno exterminar, apagar o nome de Jesus. Nós, gente, deixa eu bater nessa tecla, não só devemos comemorar o Natal, como nós devemos aproveitar e fazer bastante barulho nessa época, até porque o período é curto. Até porque o período é curto. E as pessoas estão receptivas. É igual velório. Você vai fazer um culto fúnebre, é uma bênção para você pregar o evangelho. O que você fala, eles abaixam a cabeça e aceitam. Porque eles estão conduídos, com todo respeito às famílias enlutadas. Então é o melhor momento para você pregar o evangelho. Agora, só uma curiosidade aí para os nossos ouvintes, Edinho, dia natalício ou data natalícia. Gente, data natalícia é o aniversário da morte, segundo a tradição cristã. Cipriano disse o seguinte: anota o dia do falecimento do mártir para que daqui a um ano possamos comemorar. Então a gente ouve muito aí no aniversário de pastores e celebridades: hoje é a data natalícia de fulano e tal. Data natalícia, depois os senhores podem pesquisar lá, tem um dicionário chamado Dicionário de Antiguidade Cristã. Você vai lá que você vai encontrar isso lá. Data natalícia não é o dia do nascimento, é a comemoração do dia da morte. É igual salva de palmas. Salva de palmas é isso aqui, ó. Aí você fala, dá uma salva de palmas. Aí todo mundo... Entendeu? Mas, enfim, a gente não vai ensinar tudo aqui. Só essa curiosidade, que o debate melodia é isso aí. É isso aí, muito bom, gente, muito bom. Muito bem, vamos então agora para o resultado aqui da nossa pesquisa. Pesquisa do dia. Muito bem, olha, hoje perguntando aqui, que essa pergunta inclusive é o tema do nosso debate, né? E você acha importante mesmo comemorar o Natal? No final do nosso debate nós temos aqui 87% dizendo que sim e 13% dizendo que não. Esperamos que esses 87% sejam
De fato, né, os ouvintes que acham que comemorar o Natal seja comemorar primeiramente, né, o aniversário de Jesus, né? Verdade. É, Tá lembrando aqui que o pastor Arão tá falando, alguém perguntou assim, quem pode aplaudir a Jesus? A irmã, eu? Perguntou, né? Muito bom, gente. Maravilha. Bom, queremos aqui agradecer ao nosso querido pastor Isaías Júnior da Advec na Taquara, Rua André Rocha, 890, uma rua conhecida na Taquara, Jacarepaguá. Pastor Isaías Júnior, muito obrigado pela sua vinda aqui, foi enriquecedor as suas palavras, né? Foi realmente muito importante. E o que fica para nós aqui no final desse debate, pastor Isaías? Edinho, pastores, todos aqueles que nos escutam, fica para nós a importância do Natal, né? Que o Natal seja verdadeiro, seja um Natal com a presença do aniversariante em cada lar, em cada coração, que Jesus seja exaltado e que a nossa confiança nele seja ainda mais forte, que não venhamos a ter dúvidas de que Jesus é real, que ele é verdadeiro, que ele veio a esse mundo, que ele cumpriu o plano que Deus Pai deu a ele e hoje nós somos salvos no nome dele, no nome de Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade e quero dar um presente de Natal. Opa! Eu estou lançando um livro que é Educação Cristã de Excelência. É um livro para formação de educadores e traz muita informação para a igreja em geral. E nesse lançamento eu estou ofertando, estou dando de presente o primeiro capítulo do livro. Tá? É um e-book, é um livro que você pode ler no celular, no tablet, no computador. Hoje a tecnologia nos ajuda. E os ouvintes, quero ofertar aos ouvintes, quem quiser ganhar esse capítulo de presente, se gostar do livro, adquira. Mas eu quero dar o primeiro capítulo de presente, que é a didática e educação cristã. É só mandar um WhatsApp para 21 99 620 0424. Vou repetir, 21 99 620 0424. É só mandar um WhatsApp que você vai receber um link para você poder baixar o primeiro capítulo do meu livro Educação Cristã de Excelência, de presente de Natal. Muito obrigado, pastor Isaías Júnior, pela sua presença aqui. Pastor Arão Vitorino, da Igreja Ministério Graça, Tribobó, São Gonçalo, Rua Acácio Raposo, 77, em Tribobó, São Gonçalo. O que fica para nós aqui, pastor Arão Vitorino? O que fica para nós, Edinho, é o seguinte: Jesus não nasceu. Há 2000 anos atrás ele veio ao mundo, e aí disse assim, ele nasceu, entre aspas, da Virgem Maria, com uma missão, para resgatar o mundo da sua condição de pecado, nos dar a salvação. De modo que aquela manjedoura, aquele local humilde onde Jesus ficou estabelecido, abrigado ali na sua vida inicial, nunca mais foi o mesmo. Foi dali para frente um lugar glorioso, maravilhoso. Então, se você que está me ouvindo deixar Jesus nascer no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. A mesma mudança que ocorreu naquele lugar vai ocorrer na tua vida. Maravilha, obrigado, pastor Arão Vitorino. Logo mais, às 10 da noite, acontece o culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do pastor Paulo Afonso Generoso. Culto da Igreja Cristo em Casa, 10 da noite. Direção Fábio Silva, apresentação Eliel do Carmo. Meu querido pastor Osiel Nascimento, obrigado também pela sua vinda aqui. Foi muito importante, certamente enriquecendo aí, né, aos nossos ouvintes por sua orientação. Creio que Deus o usou bastante. Nosso querido pastor Osiel Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus, Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Franchen. Gosto muito de falar isso. Isso aí. Lote 18, quadra K em Queimados. Obrigado, que fica para nós aí, pastor Osiel. O privilégio é meu, que agradeço. É bom estar sempre contigo. A gente se vê assim rapidamente no final do debate. E hoje aqui, substituindo nosso querido irmão Eliel, bênção pura. Que missão, né? Num rápido jogo de palavras, por exemplo, Jesus Cristo, ele é Messias e Cristo. Olha só, Jesus Cristo, ele é Cristo e Messias. Messias porque é hebraico, que significa ungido. E Cristo porque é grego, que é a mesma coisa que ungido. Eu sempre digo também que o que fica é que a Bíblia diz que chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel, para mim, é um título. Jesus, ele é Deus conosco. Isso é muito forte. Então, ele veio ao mundo e ele é Deus conosco. Que a gente possa entender a profundidade dessa comemoração. Deus
conosco, Ele é o nosso Emanuel. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Obrigado, pastor Osiel Nascimento. Quero agradecer aqui a Luciane Severo, sempre dando um suporte muito especial aqui na produção do nosso debate, e dizer para você que amanhã, né, temos mais um debate aqui a partir das 11 horas, logo depois do nosso Disque M. Tá chegando o Tarde Maior com a apresentação da Débora Lira, agradecendo a Deus, claro, a grande permissão e proteção de em mais este dia fazer parte da família Melodia, em que você, nosso amado e querido ouvinte, também faz parte. Meus lábios, em louvor, não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti. Tchau, tchau. Valeu, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Tarde Maior.